Bom, como em Covid a gente não tem nenhuma resposta muito objetiva para nada, professor Albano, eu vou só contextualizar essa questão da transmissão da Covid por meio de superfícies e materiais aí inertes. Então, no começo, né, não tínhamos muita informação, como qualquer outra doença nova, a gente começa com um rigor maior, com precauções mais precisas, mais intensas aí para prevenção de doenças, né? E ao longo do tempo a gente vai aprendendo algumas coisas. Logo no começo da pandemia, surgiram 2 artigos de revistas importantes, revistas científicas importantes, demonstrando a persistência do vírus em superfícies inertes por até dias, né? No metal, talvez seria o que o vírus ficasse vivo ali, permanecesse pudesse ser encontrado por mais tempo. Isso gerou muito pânico na época, né? Até por isso nós intensificamos aí a higienização do ambiente, né? Bom, mas isso, com o tempo, não surgiram pesquisas mostrando que esses vírus em superfícies são capazes de transmitir a doença. Tá? Então, o que a gente tem é que o vírus foi recuperado em superfícies inertes por até dias depois, mas a gente não consegue diferenciar se isso é um vírus íntegro capaz de causar doença ou partículas virais, demonstrando que o vírus esteve ali, mas sem, contudo, gerar, né, provocar a transmissão da doença. Então, a gente ainda não tem essa resposta do papel das superfícies na transmissão da COVID, tá? O papel aí, né, a superfície aí do papel, ela mantém o vírus por 2, 3 dias, mas, mais uma vez, a gente não sabe se esse vírus, se isso seria uma forma de transmitir a doença através do papel. O que a gente tem e que a gente utiliza é que, apesar das pessoas falarem que a COVID ela é transmitida pelo contato, que ela pode ter como via de transmissão o contato, isso para a gente um erro, né? Isso é uma generalização, porque, na verdade, não é o contato que transmite a COVID, é a autoinoculação, tá? Então, se eu pego numa superfície contaminada, o vírus não tem capacidade de penetrar na pele íntegra da gente, né? O que acontece é que eu mesma faço a autoinoculação desse vírus, entro em contato ali e em seguida toco as minhas mucosas, tá? Então, ao longo do tempo, claro, né, existe a transmissão de pessoa a pessoa através de gotícula, e a transmissão por partículas pequenas suspensas no ar, ela só é considerada para a gente em situações onde existe onde o indivíduo produz uma grande quantidade de partículas, que seriam no momento da intubação orotraqueal ou na manipulação das vias aéreas desse paciente. Fora essas situações, a gente considera que o vírus é transmitido por gotículas, por partículas maiores, que não ficam dispersas no ar. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso a gente tem apesar de não ter estudos mostrando que o papel pode transmitir a COVID, a gente acredita que com higienização de mãos, manipulando uma superfície contaminada, mas desde que depois eu higienize as minhas mãos, não vai haver essa transmissão, tá? Porque o papel ali inerte, ele não vai produzir, não vai aspergir partículas virais, e se isso acontecer, vai ser numa quantidade muito pequena, que talvez não seja suficiente para transmitir doença, tá? Já existem algumas publicações mostrando que o ambiente não é tão responsável assim por transmissão da COVID, que o mais importante seria a transmissão pessoa a pessoa através por meio de gotículas respiratórias, tá? Bom, então, com essas informações que a gente tem, que não são muito precisas, o que eu concluo? Eu concluo que, se a gente manipular papéis que foram manipulados por outras pessoas, mas se mantivermos o cuidado com a higienização das mãos e o uso de uma máscara simples, a gente estaria protegido sim. Isso não me causa medo, tá?
eu não acredito que essa seja uma forma de transmissão significativa da doença. Se acontecer, seriam casos extremos, onde uma pessoa acabou de tossir em cima de um papel e a outra vai manipular, sacudir aquilo ali, tá? Não é uma preocupação que a gente tem hoje, tá? Trabalhando em hospital, trabalhando em UTI COVID, não é uma preocupação que a gente tem, tá? A gente já começa a observar que o mais importante é a transmissão interpessoal mesmo. Tá? Se existe o medo, a gente pode colocar esse material numa quarentena, que eu também não estenderia essa quarentena por muito tempo, colocaria só de um dia para o outro, tá? Mas reforçaria os professores que, ao manipular um papel que foi tocado por outras pessoas, que em seguida higienize as mãos e não tenha o cuidado de não levar a mão à mucosa, às mucosas, né? Sem a higienização prévia. Tá? Então, não é uma preocupação que a gente tem tido. Claro, a gente continua a higienização das superfícies muito tocadas, como maçaneta, computadores que são compartilhados, mas cada hora que se passa ali, esse vírus vai se decantando, vai se deteriorando ali com o ambiente, então não é uma forma significativa de transmissão.